Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 14 a 16. O homem natural versus o homem espiritual. Versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Graça e paz, meus irmãos. Vamos concluir o estudo do capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios. Aqui nós vamos ver uma comparação entre o homem natural e o homem espiritual. No versículo 14 diz assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Meus irmãos, chegando ao final do segundo capítulo aqui da primeira carta aos Coríntios, nesse versículo, Paulo não traz um termo comum. Ele fala sobre homem natural, algo que a gente não estudou ainda. O que seria esse homem natural? O homem natural é aquele que ainda não passou da morte para a vida, não nasceu de novo, não foi recriado, nunca se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Resumindo, o homem natural somos todos nós antes de conhecer a Jesus. Eu posso dizer por mim mesmo, antes de me converter, eu não entendia nada relacionado à fé. Eu tinha meus olhos espirituais fechados para esse universo espiritual e as tentações do mundo me conduziam por caminhos cada vez mais profundos e obscuros. Mas um belo dia, tudo mudou. Jesus resolveu agir na minha vida. Enviou o Espírito Santo para me conduzir e me converter. Se hoje eu sou um cristão dedicado e fervoroso, não é pela minha própria força, nem sequer pela minha vontade. É que eu recebi um convite irresistível de Deus, porque Ele quis assim. Não foi por mim, foi por Ele. Não é porque eu sou bom, é porque Ele é bom. No versículo 15. Porém, o homem espiritual julga, discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Observem que esse versículo 15, ele pode ser um versículo muito controverso se ele não tiver uma interpretação correta. Vou ler novamente o versículo para fazer a explicação. Essa versão que eu uso como referência é a Almeida Revista e Atualizada, como eu já disse anteriormente em outros estudos. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Isso pode soar como arrogância, como soberba, como prepotência. Eu trouxe aqui uma outra tradução desse versículo, que seria na Almeida Revista e Corrigida, que fala exatamente a mesma coisa, mas ela vai trazer talvez uma tradução que se apresente melhor para o nosso entendimento. Observe. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, pois as pessoas que fazem uma leitura superficial da Bíblia acabam pegando trechos, versículos isolados e distorcem a mensagem da palavra, para que elas mesmas possam fazer valer a sua interpretação, muitas vezes errada, muitas vezes querendo conduzir o entendimento
para confrontar a Bíblia, dizendo que a Bíblia é preconceituosa, que a Bíblia é machista, que a Bíblia tem algumas atitudes, expressões, palavras que são ruins para um determinado grupo ou classe que se identifica com uma ideologia diferente. Este versículo está em um contexto onde o apóstolo Paulo contrasta o homem natural que não compreende as coisas de Deus com o homem espiritual que as entende e discerne. O homem espiritual consegue entender todas as coisas espirituais, mas ele mesmo não pode ser entendido por quem não é espiritual. Então observem, meus irmãos, que aqui nós estamos falando de espírito. Nós estamos tratando de espiritualidade, de fé. Aqui, quando fala que ele julga todas as coisas, ele julga, ele entende, ele discerne sobre as coisas espirituais. Mas ele mesmo, o homem espiritual, muitas vezes ele não é entendido, não é compreendido pelo homem natural, ou seja, quem não tem os seus olhos espirituais abertos pela fé. Eu trouxe uma referência aqui que está em 1 Coríntios 1,18, nessa mesma carta, porém no capítulo 1, que o apóstolo Paulo diz assim: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Mais uma vez aqui está contrastando entre o homem espiritual e o homem natural. No versículo 16, que é o último versículo aqui do capítulo 2 da primeira carta. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Meus irmãos, para concluir esse estudo, nós vemos no versículo 16, Paulo falando sobre a sabedoria de Deus versus a sabedoria dos homens. Paulo reforça que ninguém é capaz de ensinar nada para Deus, que o mais sábio dos homens, alicerçado na sua sabedoria e inteligência humana, não é capaz sequer de entender o agir, a vontade e a soberania de Deus. Eu vou trazer aqui para vocês, meus irmãos, um relato que eu vi na internet esses dias, onde 2 cientistas estavam falando sobre ser cristão e ser ateu. Eu vou ler esse trecho aqui, vocês prestem bastante atenção. E o vídeo original desse debate está publicado no nosso perfil do TikTok. O cristão falou: eu te considero um cara legal, uma boa pessoa, assim como eu também me considero um cara legal e uma boa pessoa. Você é casado e vive muito bem com sua esposa e sua família. Eu também sou casado e vivo muito bem com a minha esposa e com a minha família. Você é muito inteligente, é um cientista e viaja pelo mundo levando seu conhecimento sobre ciência. Eu também me considero um homem inteligente e também sou cientista e também viajo pelo mundo levando meu conhecimento sobre ciência. Ou seja, nós somos exatamente iguais aqui na Terra. Nesse momento, o cientista ateu sorria e sinalizava positivamente com a cabeça. Então, o cientista cristão concluiu seu raciocínio. Se você estiver certo sobre não existir um Deus e nós dois morrermos, nós vamos estar empatados, pois até aqui não encontramos diferenças significativas sobre nós. Ou seja, com o seu ateísmo, nós vamos empatar até a morte. Nesse momento, meus irmãos, o cientista ateu se recostou na cadeira satisfeito com o desfecho da comparação. Então, o cientista cristão continuou: mas e se eu estiver certo? Você está perdendo muita coisa. Entendeu como que desempata?
Porque a gente pode ter uma vida igualzinha, mas se eu estiver certo e tiver uma vida eterna, tiver um céu esperando, tiver um Salvador que morreu na cruz do Calvário para te libertar dos seus pecados e te dar a vida eterna, se eu estiver certo, a coisa é boa demais para eu ficar calado e não te convidar a experimentar. Porque se o que eu acredito é verdade, você é um cara gente boa demais para ficar de fora. O vídeo original está postado lá no nosso canal do TikTok e é um podcast entre Rodrigo Silva e o Serjão. A mensagem é maravilhosa, é de simples entendimento. Para mim foi uma das maiores e melhores reflexões que eu já vi sobre ter fé ou não ter fé, sobre ser cristão e ser ateu. Se vocês tiverem interesse, podem procurar no canal lá que vocês vão encontrar com facilidade. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.